Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Casa de Guerra e Ossos. Por que a rainha quer falar comigo? Perguntei ao mestre Clark enquanto andava de um lado para o outro em sua sala no subsolo durante minha aula eletiva particular. Já fazia uma semana que Arion havia desaparecido e eu não estava nem perto de encontrá-lo. Já tinha implorado a Yanrick que tentasse ir até ele, mas meu familiar me garantiu que só poderia viajar até o reino dos mortos se fosse para me encontrar, ou se ele próprio morresse. Eu estava trabalhando com os mestres Clark e Hart, mas não conseguia reproduzir o que havia feito para transportar Arion e a mim ao reino da eternidade. Estava proibida de assistir às aulas até descobrirmos isso. Os outros alunos me encaravam quando eu passava, por isso eu também não estava muito afim de voltar às aulas. Todos sabiam que eu havia, sem querer, incendiado a mansão onde estava sendo realizado o baile e que havia tido participação no desaparecimento de Arion. Eu não tive acesso a essa informação, mas imagino que não será uma visita sociável, disse ele enquanto usava seu poder para fazer um pedaço de papel flutuar pela sala até pousar diante de mim. Estendi o braço e o peguei com a mão enluvada. Ao ver meu novo horário de aulas, franzi a testa. Fallon Bunny. Classe feérica, curandeira. Ano, 1º. Orientador, Mestre Clark. 1º período, detecção de energia, Mestre Hart. 2º período, reparos nível inicial, Senhora Rebus. 3º período, aplicações práticas, clínica estudantil, almoço. 4º período, história dos feéricos 1, Senhora Hilton. 5º período, eletiva particular, Mestre Clark. 6º período, eletiva particular, Mestre Hart. Sério? Resmunguei. Tenho que fazer todas essas aulas novas? Eu tinha 3 aulas com Eden agora, mas esse novo horário as reduziria a uma, história dos feéricos. O Mestre Clark me encarou com um olhar penetrante. Você trocou de poderes com o curandeiro mais avançado da Cidade Dourada. O que espera que eu faça? Quer que continue te ensinando a conjurar chamas? Acho que você já sabe fazer isso. Não gostei do tom dele, comentou Yanrick, e olhei para a lateral da sala, onde avistei o grande corvo negro, o meu familiar, do lado de fora da janela. Mas eu não quero usar os poderes do Arion. Envolvi o próprio corpo com os braços. Sem saber como, eu havia ferrado com tudo ao curar Arion. Tinha roubado seus poderes. Não, trocado o meu com o dele. Chega desse negócio de fogo e destruição. Pelo visto, Arion tinha esse dom agora. E eu tinha os poderes de cura de nível especialista pelos quais Arion era famoso. Por mais que tentasse escondê-los, todo mundo sabia. As marcas no dorso das minhas mãos eram um lembrete constante disso. Mestre Clark atravessou a sala e parou diante de mim, forçando-me a encará-lo. Eu não esperava ver tanta compaixão em seus olhos. Ele parecia mais velho, como se a semana anterior houvesse acrescentado anos à sua vida. Vai ver, fosse a realidade de todo mundo, eu mesma não pregava os olhos. Seu cabelo estava um pouco mais grisalho, seu rosto envelhecido. Você o quer de volta, não é? Quer descobrir como ajeitar as coisas? Perguntou ele. Fiquei irritada com a pergunta direta dele. Mais que tudo. Pois então precisa aprender sobre os novos poderes que carrega para descobrir como voltar ao reino da eternidade e trazer Arion para casa, inteiro e vivo. E, de preferência, não como uma criatura da noite. Estremeci ao ouvir a última parte. Quando a rainha quase tinha matado meu familiar e o mandado para o reino da eternidade, Yanrick havia visto Arion sendo preso. Então fui informada de que a única razão para ele ser preso era porque agora tinha meus poderes e estava sendo transferido para o reino do renascimento. Lá, ele travaria algumas batalhas ou enfrentaria obstáculos, e apenas se vencesse, renasceria, como uma criatura da noite. Não havia a mínima chance de eu deixar isso acontecer. Estou com medo de que, se eu usar os poderes de cura de Arion, isso reduza o tempo de vida dele. Confessei o verdadeiro motivo de não eu querer assistir às aulas. O mestre Clark franziu os lábios. Entendo. Olhe, Fallon, os curandeiros especialistas sabem o compromisso que estão assumindo quando fazem o juramento. Arion sabia que a vida dele seria curta. São as centenas de vidas que ele salvará, as milhares de pessoas que curará que lhe dão propósito. Ele pousou a mão em meu ombro. Quem sabe você não possa extrair propósito disso também. Concordei com a cabeça. Quem sabe? Chegando, anunciou Yanrick, e eu me endireitei. A rainha chegou, sussurrei para Clark.
Ele concordou com a cabeça, atravessou a sala e ficou esperando ao pé da escada. Muito bem, vá embora. Encontro você depois, disse para o meu familiar. Tudo bem, mas quero deixar claro que faço isso com pesar. Gostaria muito de ver a rainha sem alma de novo, rosnou ele. Disfarcei um sorriso ao ouvir o novo apelido. Protesto registrado. Passos ecoaram nas paredes do porão e eu me preparei. Ainda não havia tido um único encontro agradável com essa mulher. Seus 2 guardas reais chegaram primeiro, cobertos da cabeça aos pés com a armadura real da Cidade Dourada. Depois veio a rainha, vestindo um elegante e estiloso terninho azul pastel. Atrás dela estava uma feérica que eu não reconheci, mas pela aparência do avental esfarrapado e os sapatos sujos, devia ser uma oestina. É maravilhoso ver a senhora, minha rainha. A que devemos a honra? Mestre Clark fez uma profunda reverência. Rainha Solana acenou com a mão, reconhecendo a reverência, e apontou o próprio punho olhando para mim. Estive reunida com o conselho para encontrar uma maneira de trazer meu sobrinho de volta e eles tiveram uma ideia fabulosa. Ela sorriu para mim, e foi como se água gelada houvesse sido injetada em minhas veias. Engoli em seco, me preparando para fosse lá o que ela estava prestes a dizer ou fazer. Essa mulher me odiava mortalmente. Toda a sua confiança em mim estava perdida, e eu sabia que o que diria não seria favorável. Mish é uma governanta amada e leal do palácio. Rainha Solana fez um gesto para a mulher de avental e a feérica corou, fazendo uma profunda reverência. E ela tem baixo talento mágico, portanto, é uma ótima candidata para trocar de poderes com Felon. Eu e Mestre Clark trocamos um olhar confuso. Trocar? Perguntou Mestre Clark. E eu fiquei grata porque sentia que quanto menos falasse perto da rainha, melhor. Rainha Solana confirmou, franzindo seus lábios cor de cereja. É evidente que a senhorita Bunny tem o poder de roubar a magia dos outros e substituí-la pela dela, como fez com Arion e agora fará com Misty. Não posso permitir que minha melhor curandeira seja uma Bunny. Ela rugiu esta última parte e eu estremeci. Ora? Ela queria que eu ficasse com a magia fraca de Misty e que a governanta fosse a nova curandeira especialista? O mestre Clark pareceu alarmado com tal sugestão. Não quero questionar seu conselho, minha rainha, mas... Dei ouvidos a você e permiti que essa garota estudasse, disse ela, interrompendo o mestre Clark e apontando o dedo para ele, em vez de prendê-la. E veja no que deu. Ela lançou um olhar furioso para ele. Eu precisava dizer alguma coisa. Acha mesmo que eu sei fazer isso? Acha que eu tinha alguma ideia do que estava fazendo quando troquei com Arion? Dei risada, mas a risada morreu assim que a rainha me lançou um olhar gélido. Eu só queria salvar a vida dele. Não tenho ideia dos detalhes do que aconteceu, não tenho como reproduzir nada, garanti. As narinas da rainha se dilataram e ela apertou os lábios. Mentira, rosnou. Revirei os olhos. É mesmo? E em quantas mentiras já me pegou? Tirei a luva e estendi a mão para ela. Os 2 guardas se aproximaram de mim, confundindo meu gesto com uma ameaça. Mas a rainha apenas suspirou. Ela havia usado seu poder sobre mim mais de uma vez, na tentativa de me pegar numa mentira, mas ainda não havia conseguido. E sabia que mesmo tendo poder de cura agora, ainda doía se eu fosse tocada. Eu não correria esse risco se estivesse escondendo a verdade. Ora, baixe essa mão. Ela me dispensou com a mão e começou a zanzar pela sala. Depois de mais ou menos 1 minuto, parou na frente de Clark. Isso pode me fazer perder o trono. Acha que os feéricos da Cidade Dourada vão confiar em alguém que não consegue controlar nenhuma jovem? É hora de enjaular essa garota. Deixei escapar um gemido. Senti um nó no estômago e dei 2 passos largos para trás. Acaso ela já havia construído uma gaiola que poderia me deter? Permissão para entrar, berrou Henrique em minha mente. Negada, respondi. Senti o coração ficar apertado e uma descarga de adrenalina me percorreu. Pensar em ficar encarcerada pelo resto da vida me fez entrar em pânico e comecei a procurar a saída. Se eu conseguisse escapar, talvez pudesse me esconder nas cidades mais distantes, para lá de Zaria. Minha cidade natal ficava a 3 horas de caminhada rumo ao sul, e depois dela havia muitas outras vilas e cidades onde eu poderia desaparecer. Como ela vai aprender a trazer Arion de volta se a senhora enjaular? Zombou Clark. Meu coração se acalmou um pouco ao ouvir seu raciocínio. A rainha levou a unha do polegar à boca e começou a roê-la. Eu nunca a havia visto tão alterada e esgotada. E o que você sugere? Deixe que eu e Mestre Hart trabalhemos com ela na cura. Solana soltou uma gargalhada e me lançou um olhar furioso. Por acaso você lançou um feitiço sobre a escola inteira para ser vista como uma divindade? Não, majestade, ainda não aprendi a fazer feitiços.
Respondi com sinceridade, e Mestre Clark esboçou um sorrisinho discreto. A rainha atravessou a sala e parou a meio metro de mim, fazendo minha respiração congelar na garganta. Não me mate. Vou entrar, avisou Henrique. Se fizer isso, vou dizer para Eden parar de dividir os lanchinhos com você, respondi. Que malvada. Olhei a rainha nos olhos enquanto ela me avaliava, sem dúvida pensando em que destino me dar. Se eu quisesse evitar passar a vida inteira presa, teria que pensar em alguma coisa inteligente. Pigarreei. Majestade, posso dar algumas sugestões? Ela estreitou os olhos. Você acha que é mais sábia que meu conselho? Sacudi a cabeça. Claro que não, mas sei o que é ser odiada e ter pessoas desaprovando o trabalho que estou fazendo. Ela cruzou os braços. Prossiga. Se o povo feérico está preocupado com sua capacidade de me controlar, eu entendo. O incêndio no baile foi culpa minha, mas você salvou 16 estudantes e 4 funcionários quando queimou todas as criaturas da noite presentes, retrucou Mestre Clark, e eu concordei. Mestre Clark foi rápido no raciocínio. Eu precisava mesmo destacar meus atributos mais positivos. Mas eu salvei muita gente naquela noite, eu disse à rainha. Vá direto ao ponto, Bunny. Não tenho o dia todo para conversar com você, retrucou Rainha Solana. Tudo bem. Proponho fazer uma declaração pública de lealdade a você e ao maravilhoso povo da Cidade Dourada. Vou reconhecer meus erros do passado, os da minha família, a instabilidade da minha magia, e estou disposta a me esforçar para dominar meus poderes. Para o bem de todos, inclusive o meu. Ela ergueu uma de suas sobrancelhas bem cuidadas. E por que alguém acreditaria que um Bunny seria leal a qualquer pessoa além de a si mesmo? Franzi a testa, desesperada só de pensar em ficar presa para sempre. Mas logo me ocorreu uma ideia. Farei tudo isso sob o poder da sua magia. Para que eu não possa mentir. Isso provocou um suspiro na rainha. Você declararia publicamente sua lealdade a mim sob um feitiço que te torna incapaz de mentir? Confirmei com a cabeça. Com certeza absoluta. Não tenho a mínima intenção de fazer mal a você nem a ninguém nesta cidade. Seu corpo relaxou um pouco e sua expressão passou de confusa e irritada com minha resposta sincera. Então ela soltou um longo suspiro reprimido e ordenou: saiam da sala. Todos permaneceram em silêncio por um momento, e ela voltou a olhar para eles. Não me façam repetir o que eu disse. Suas palavras eram tão ásperas que poderiam cortar até vidro. A governanta foi a primeira a subir a escada, depois Clark, que me lançou um olhar preocupado por cima do ombro, e enfim os 2 guardas. Permissão para... Calha a boca, Ian. Ameacei. Aquele maldito pássaro superprotetor estava sempre ouvindo tudo. A rainha passou os dedos pelos cabelos, como se estivesse cansada de tudo aquilo. Ouça, Fallon, você parece uma garota decente. Quase caí para trás de susto. Ela me havia feito um elogio? Mas, levantou o dedo. Todos os Bunnies começam aparentemente normais e bons, até que a magia domina e eles viram das trevas. Já ouvi falar disso, resmunguei. Ela franziu os lábios. Então, por mais que sua promessa de lealdade seja muito importante para tranquilizar meu povo, fico preocupada com o que pode acontecer quando você recuperar seus poderes. E quando aumentarem? Que garantia tenho de que você ainda será leal a mim? Procurei no cérebro, desejando ardentemente encontrar uma resposta, mas não consegui pensar em nada. Confie em mim não parecia ter peso algum. Simplesmente dei de ombros. Só o que posso é prometer fazer tudo o que estiver a meu alcance para trazer Arion de volta e destrocar nossos poderes. E aí, se eu virar um ser das trevas e começar a fazer coisas malignas, você tem minha permissão para me trancafiar para sempre. Ela me avaliou com o queixo erguido. Você iria voluntariamente para o exílio? Soltei uma risada seca. Se eu começar a incendiar prédios com meus amigos dentro? Em nome da luz, por favor, me prenda. Por que eu iria querer andar livre por aí se fizesse isso? Ela esfregou as mãos, avaliando tudo o que havíamos conversado. Vou levar isso para o conselho e informarei sobre a minha decisão. Suspirei, aliviada. Até lá, estou livre. Ela concordou rápido com a cabeça e saiu da sala. Fui recuando até bater as costas na parede e permaneci ali grudada. Eu havia acabado de ganhar um pouco de tempo, mas a rainha tinha parecido já decidida a me prender um dia. E Henrique atravessou a parede como uma bola de sombras negras e se transformou diante de mim. Rezo todas as noites para que ela se engasgue com um pedaço de carne e acabe no reino da eternidade, declarou todo dramático. Dei uma risadinha e estendi o braço para ele pousar. Não reze para isso, porque aí Aiden se tornaria rei aos 19 anos, e acho que ele não gostaria muito disso. Ouvi Mestre Clark descendo os degraus e me endireitei. E Henrique foi até meu ombro e eu recoloquei a luva.
Mestre Clark sacudiu a cabeça, mas estava sorrindo. Que foi? Perguntei. Foi brilhante, mas não sei se você percebe no que está se metendo. Não quero ficar presa para sempre. É só isso que importa. Para ser sincero, por um segundo, pensei que ela fosse levar você arrastada daqui. Ele passou a mão trêmula pelos cabelos. Valeu por me defender daquele jeito diante dela. Sério, você é o único adulto aqui da escola que está do meu lado, e eu sou muito grata por isso. Ele ficou meio constrangido com o elogio por um momento, mas logo me deu um breve aceno de cabeça. Sem problemas. Estou empenhado em seu sucesso, Fallon. Já disse desde o início, não vou deixar você se desvirtuar debaixo dos meus olhos. Me conta, onde foi que eu me meti sem perceber? Ele fez careta. Você se esforça para se distanciar da família Bunny e dos atos obscuros, mas assumir publicamente a responsabilidade por eles e jurar lealdade à rainha vai te deixar sob os olhares atentos de todos os feéricos da Cidade Dourada. Engoli em seco. Droga, eu não havia pensado nisso. É melhor do que ser presa. Ele suspirou, cansado. Verdade. Muito bem, é melhor você ir para a aula. Se não descobrir como trazer Arion de volta, com certeza vai passar o resto da vida numa cela. Era só o que me faltava, esse tipo de pressão, mas concordei e agradeci de novo. Enfiei meu novo horário na bolsa e subi a escada na direção da porta. Estava na hora de mudar de rumo. Em vez de aprender a controlar e levitar objetos, eu precisava aprender sobre cura e todas as coisas da luz. Irônico, observou Henrique. Calha a boca, disse a meu pássaro. Eu sou capaz de ser luminosa, boa e curar as pessoas. Você vai ter que fazer isso. Senão, Arion ficará preso para sempre. Você vai acabar dentro de uma gaiola. E imagino que eu acabe nessa mesma gaiola a seu lado. Isso sim era pressão. Arion. Senti atração por Fallon assim que pus os olhos nela. Ela era como um imã, e eu me senti atraído desde o início, por mais que odiasse isso. Quando descobri que ela era filha da mulher que matou meus pais, eu me odiei por ainda desejá-la. Queria tocá-la 1000 vezes por dia porque eu podia. Eu e ninguém mais. Queria sentir a maciez dos lábios dela, seu gosto. Infelizmente meu irmão também queria. Aiden, o irmão gêmeo bondoso, compassivo e atencioso, raramente levantava a voz ou ficava bravo comigo, por mais babaca que eu fosse. Por isso, quando ele chegou em casa depois de conhecer Fallon e me disse que havia sido amor à primeira vista, eu me senti morrer por dentro. Tentei dissuadi-lo com todos os argumentos que eu vivia usando para lembrar a mim mesmo que não deveria sentir o que sentia. Ela era filha de Marissa Bunny. A mãe dela tinha matado nossos pais. Eu queria odiá-la. Para ser sincero, assim que descobri quem ela era, desejei sua morte. Mas a cada momento que passava perto dela, quando vi Blair ativar sua maldição, quando a vi gritar de dor, quando via como ela era gentil, como se esforçava para me fazer rir, como ficava acanhada pelo fato de as pessoas saberem quem era sua mãe e a julgarem por isso, minha raiva se transformava em outra coisa. Eu queria protegê-la. Queria curá-la. Queria ser a pessoa que lhe daria tudo o que lhe tinha sido negado por causa da maldição. Ver Aiden namorando a garota por quem eu estava apaixonado foi uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas por mim, tudo bem se os dois estivessem felizes. Eu não queria que eles terminassem, mas sentia que o relacionamento seguiria um curso inevitável. Afinal, quanto tempo Aiden aguentaria sem tocar a namorada? Quanto tempo Fallon conseguiria lidar com isso? Quanto tempo os dois aguentariam sabendo que só eu podia tocá-la? Na noite do baile, quando Aiden chegou em casa e me disse que não aguentava mais, eu sabia que ele havia descoberto. Ele sabia que eu também havia me apaixonado pela Fallon. Faça a Fallon feliz por nós dois, ele havia dito. Aiden sempre altruísta. Mas não hesitei. Não pude. Ela me deixava louco, no bom e no mau sentido. Tudo o que eu queria era finalmente beijá-la, abraçá-la. Sentir seu corpo relaxar no meu como se houvesse encontrado sua alma gêmea. Eu sabia que estar com Fallon seria complicado, até perigoso às vezes, mas não ligava. Não era culpa dela que sua mãe psicótica estivesse tentando começar uma guerra e matar todo mundo. Senti um forte tapa na cara e me sobressaltei. Abri os olhos de repente. O sinistro. O sinistro? Cuidado, rapaz. Você pode se perder em pensamentos aqui embaixo, disse o sinistro, me olhando com preocupação. Santa luz! Tudo voltou à minha mente num piscar de olhos. Marissa havia me matado. Depois acordei ali, com Fallon em pé a meu lado e as marcas de curandeiro especialista em suas mãos. Eu me levantei num pulo, puxando a camisa para ver no peito onde Marissa havia cravado o machado. Havia uma cicatriz rosada e enrugada e as batidas descontroladas de meu coração. Era estranho, diferente daquela vez que eu estive ali com o pai de Fallon.
Levei a mão ao rosto quente e puxei minha pele. Estou fisicamente aqui? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Ele confirmou com tranquilidade. Sua namorada fez uma bagunça. Prometi que o manteria vivo até que ela descobrisse como transportá-lo de volta lá para cima. Ah, Fallon! Como? Como ela conseguiu trazer minha alma e meu corpo para o reino da eternidade? Tudo bem. Valeu então. Era meio estranho ser ressuscitado e ainda estar no lugar onde os mortos eram sepultados. O sinistro fez uma leve careta. Não me agradeça ainda. Tive que seguir o protocolo e denunciar você ao reino do renascimento. Foi a única coisa que me ocorreu para poder te manter aqui. Senão você começaria a murchar e morrer. Murchar? Peraí. Ele disse reino do renascimento? Engasguei ao tentar rir. O reino do renascimento era onde ficavam as criaturas da noite. Onde elas faziam magias das trevas para reanimar seu corpo e... Fiquei em choque. A única razão para eu ir para o reino do renascimento seria se eu tivesse o mesmo tipo de magia da Fallon. Fui levantando os braços devagar, olhando a pele lisa e bronzeada do dorso das mãos. Nenhuma marca. Nenhuma marca de curandeiro. Nenhuma marca de mestre. Nenhuma marca de especialista. Fallon. Nós. O sinistro confirmou. Ela trocou de poderes com você para salvar sua vida. Agora, para todos os efeitos, você é da Casa de Cinzas e Sombra. Não. Mas, eu sou um curandeiro. Tentei argumentar e levei o braço ao nariz para sentir o cheiro da pele. Meu dom de sentir o cheiro de magia havia desaparecido. Senti cheiro de suor e sal, nada mais. O que está dizendo, sinistro? Perguntei ao feérico, dando 2 passos gigantescos para trás. A fumaça e as sombras negras que pairavam sobre o sinistro transformaram-se em 2 feéricos que ficaram me encarando. Um deles tinha um moicano preto e o outro um coque ruivo, além de barba também ruiva e uma tatuagem de cobra no pescoço. Criaturas da noite. Feéricos caídos da Casa de Cinzas e Sombra, assim como eu naquele momento. O sinistro abriu um sorriso triste e deu um passo para o lado enquanto os 2 feéricos avançavam para mim com algemas douradas e brilhantes nas mãos. Naquele momento, me dei conta de que eu estava no mesmo lugar que meus pais. Eles morreram antes de eu ter lembrança deles, só os conhecia pelas fotos e histórias que minha tia contava. E agora queria vê-los, conhecê-los de verdade. Sinistro, me deixe conhecer meus pais primeiro. Por favor, implorei. Vi tristeza em seus olhos e fiquei surpreso com sua compaixão. Da última vez que o tinha visto, havíamos lutado até a morte pelo pai da Fallon, e ele não havia sido tão compreensivo. Não posso permitir isso. Você não está mais morto, portanto, não pode existir onde eles estão. Foi como levar uma facada no coração. Estar tão perto deles e ainda assim, ser privado de até mesmo um momento juntos. Por mais desolado que estivesse por não poder conhecer meus pais, tive que deixar isso de lado para sobreviver ao que me esperava. O feérico de moicano me girou e senti o frio metal ferir meus pulsos quando as algemas se fecharam. Para onde estão me levando? Perguntei, tentando me desvencilhar deles. Um deles me deu um soco no queixo com seu punho nodoso e cheguei a ver pontos pretos. Não resista ou te mataremos, rosnou o feérico da tatuagem de cobra no pescoço. O sinistro deu um passo à frente e bloqueou o caminho deles. Gostaria de aproveitar o momento para lembrar que vocês devem seguir as regras estabelecidas pelos acordos, para que seu reino não seja fechado e as almas de lá eliminadas. O feérico que me segurava franziu a testa e eu me arrependi por não ter prestado mais atenção às aulas. Que acordos eram aqueles? Os acordos serão honrados, rosnou o feérico. Arion! Gritou uma voz desconhecida atrás de mim. Girei-me e empalideci ao ver Yanrick. O familiar de Fallon estava caído na grama, respirando fundo e pesadamente, com as asas abertas e flácidas. Ele falou. Eu ouvi falar, mas então ele desapareceu antes que eu pudesse responder. Interessante, refletiu o sinistro. Antes que eu pudesse abrir a boca para perguntar ao sinistro como diabos aquilo era possível e se significava que Fallon estava ferida. O feérico que me segurava pelas algemas me puxou para trás e tudo escureceu. Fui girando na escuridão como se estivesse rolando morro abaixo, até que meus pés bateram em terra firme. Um aposento entrou em foco e senti o cheiro úmido de um porão ou masmorra. O feérico ainda me segurava com firmeza pelos pulsos algemados e me conduzia para frente sem dizer uma palavra. Havíamos pousado num grande salão de pedra com várias aberturas que davam para corredores e algo como uma rede de túneis. Ao longo das paredes do salão havia prateleiras com caveiras, cristais e outros artefatos tenebrosos. Havia uma mesa encostada na parede mais distante com 2 cadeiras. Era como uma mórbida sala de descanso.
As algemas são mesmo necessárias? Perguntei. Não vou resistir. A verdade era que, além de tentar lutar fisicamente com o feérico, o que era uma ideia imbecil, eu não podia resistir. Ainda não tinha a menor ideia de como usar a magia de Felon. Claro que minha magia era mais poderosa do que a maioria das pessoas sabia. Acho que nem minha tia tinha total conhecimento do lado mortal do meu poder. Eu havia mostrado minhas habilidades a ela algumas vezes, mas escondi um pouco. Não queria admitir que eu era capaz de fazer o sangue de um feérico adulto ferver ou o coração de alguém parar ou o cérebro derreter. Não queria que ela soubesse que, embora fosse um dos melhores curandeiros que já existiram, eu também era capaz de matar um homem só com o pensamento. Era um segredo obscuro que eu carregava, e agora temia que Felon carregasse. De qualquer forma, eu não podia controlar aqueles mortos-vivos mesmo que estivesse com minha própria magia, então estava à mercê daqueles feéricos até que descobrisse outra maneira de sair dali. O ruivo de pescoço tatuado me lançou um olhar furioso. A ponta de sua orelha esquerda havia sido cortada, deixando uma cicatriz no que sobrava dela. Ei, Hawk, o bonitão quer tirar as algemas, disse ao amigo. Ele tem cheiro da casa de cinzas e sombra, mas me parece familiar. Zombou Hawk, com as narinas dilatando. Ele inclinou a cabeça e um nó se formou no meu estômago. Se descobrirem que eu era herdeiro do trono de Solana, estaria morto. O som de passos chamou minha atenção e me voltei para a porta pela qual uma mulher de cabelos escuros havia entrado. Ela usava o mesmo uniforme militar preto dos homens, mas o dela tinha um pingente de cobra dourado sobre o busto, simbolizando algum tipo de autoridade. Ela abriu um sorriso ao pousar os olhos em mim e a bile me subiu à garganta ao ver seus dentes afiados e pontudos. Essa feérica trazia problemas. Eu sentia isso nos ossos. Um vivo? Cantarolou com as narinas dilatadas. Embora o corpo deles parecesse sólido, eles tremulavam de vez em quando, como se tivessem uma falha na alma. Por ter lutado contra o sinistro, eu sabia que se tocasse seu rosto, pareceria real, mesmo não sendo. Essa era uma das milhões de coisas que eu não conseguia explicar sobre aquele lugar. De alguma maneira, ela percebeu que meu corpo havia me acompanhado na jornada até ali. Alguém fez merda, disse o feérico tatuado. O sinistro parecia protegê-lo. Ele deve ser importante. Droga. Fiquei tenso. O sorriso da mulher se alargou. Pois vamos identificá-lo para podermos fichá-lo. Me identificar? Ela atravessou o salão como um animal espreitando uma presa. Levantei o queixo para encará-la. Não me importava que eu fosse impotente ali, não recuaria diante de um ataque. Estremeci quando ela levou a mão a meu rosto e acariciou minha face. Fui logo sentindo uma dor aguda e a presença dela deslizando em minha mente como uma serpente. Tentei recuar, mas ela me segurou com uma força invisível. Então ela arregalou os olhos, chocada, e aquele sorriso sádico retornou. Ora, você me trouxe uma joia inestimável. Cantarolou. Era como se minha mente fosse um arquivo que ela explorava, procurando o que queria. Por fim, ela me soltou e me deu uma palmadinha no rosto, dizendo: Bem-vindo ao reino do renascimento, príncipe Arion Maden da Cidade Dourada. Sua voz tinha uma qualidade musical, mas suas palavras me provocavam náuseas. Os dois feéricos ficaram surpresos. Ele não é um de nós. Não deveria estar aqui, rosnou Hawk. Ela ergueu o punho e o homem se calou paralisado. Essa mulher me parecia familiar. Não conseguia me lembrar dela, mas algo nela me incomodava. Ele trocou de poderes com Felon Bunny, portanto, deve ser tratado como uma criatura da noite, pois carrega nossa magia. Ele agora está sujeito a nosso processo legal e receberá o renascimento como uma criatura da noite se derrotar o tribunal, declarou. Engasguei com a própria saliva. Ela sabia de tudo, inclusive de coisas que eu não entendia. Era isso que acontecia quando um membro da Casa de Cinzas e Sombra morria? Eram levados a um lugar diferente, submetidos a um julgamento e, a seguir, reanimados em forma de fumaça e sombra para se alimentar de sangue e, essencialmente, viver para sempre. A menos que fossem mortos. Eu não queria ter nada a ver com aquilo. Ser uma criatura da noite era, literalmente, meu pior pesadelo. Processo legal? Fiquei imaginando quanto tempo Felon levaria para descobrir como me tirar dali. Ela era inteligente, mas novata em nosso mundo e nossa magia. Eu não entendia nem metade das coisas que eles falavam, por isso, sabia que Felon teria que investigar muito para conseguir informações. Pensei em Mestre Hart e em alguns livros da biblioteca que poderiam ajudá-la a voltar para cá, mas levar meu corpo de volta à Cidade Dourada. Eu não sabia se era possível. Ela tinha quebrado muitas regras quando arrastou minha forma mortal ali para baixo. A mulher sorriu, a saliva brilhava em seus dentes afiados. Isso, Príncipe Maden. Você está no Tribunal do Renascimento.
O vencedor poderá retornar à sua local de origem. No seu caso, a Cidade Dourada. Ele não merece. Rosnou feérico da tatuagem de cobra. O sorriso da mulher não desapareceu, e isso estava começando mesmo a me assustar. E se eu perder? Engoli em seco. Uma centena de cenários passou pela minha mente. O que era aquele tribunal? Como eu me sairia sem minha magia? E pior, eu tinha mesmo a magia da Felon? Magia de fogo e telecinese? Eu invejava esses poderes do Aiden, e agora, só queria aqueles símbolos familiares nas mãos. A mulher se aproximou e o desagradável cheiro de carne podre atingiu meu nariz. Nesse caso, meu querido, você ficará aqui e vai trabalhar para mim, por toda a eternidade. Ou eu posso decidir te jogar no poço sem fundo e você vai deixar de existir. Ela passou sua língua rosada sobre os dentes afiados e eu estremeci. Beleza, acho que vou ter que vencer o tribunal. Não tinha a menor ideia do que faziam ali, mas pela aparência daqueles corredores e das grades que vi ao longe, eu estava numa prisão. Ficar ali para sempre ou ser jogado no poço sem fundo? Sem chance. Como Felon agora estava com minha magia de curandeiro especialista. Ela era a única pessoa que eu conhecia que poderia atravessar para este mundo. Todos queriam que ela evitasse usar magia antes, mas agora eu precisaria usá-la para sobreviver. E Felon precisaria descobrir como me levar de volta para casa. Felon. Eu não sabia se Mestre Hart era recluso e estranho, ou se só tinha medo de mim. Ele mal me olhava. Suas mãos tremiam quando estava muito perto de mim e gaguejava quando eu fazia uma pergunta. Nossa aula eletiva era basicamente ele todo atrapalhado para me ensinar, sabendo que eu havia trocado de poderes com Arion sem querer e não sabia como usá-los. Nas aulas de detecção de energia, você aprenderá a ver o campo energético das pessoas. Isso pode te dar pistas sobre eventuais doenças que elas possam sofrer e a ajudará a curá-las melhor, disse ele sem olhar para mim. Fiquei encarando-o como se quisesse ver sua energia, e senti uma pontada de terror que provocou arrepios em meus braços. Que diabos havia sido aquilo? Eu estava absorvendo os sentimentos dele? Arion havia dito que fazia isso quando estava perto de alguém. Ele com certeza tem medo de você. Recluso e estranho, sim, mas também apavorado, disse Yanrick, e meu coração ficou apertado de culpa. Restavam apenas alguns minutos de aula, e eu não queria que todos os encontros com ele fossem assim. Mestre Hart, posso perguntar uma coisa pessoal? Pela primeira vez, seu olhar se voltou para mim. Havia tanto pânico em seus olhos castanho escuros que fiquei sem ar. Parecia que ele queria sair correndo. Oh, que? Gaguejou. Cruzei as mãos enluvadas sobre o colo e lhe dei o sorriso mais tímido que consegui esboçar. Por acaso você conheceu minha mãe biológica, Marissa? Ele arregalou os olhos e deu 2 passos para trás, engolindo em seco. Tinha a mesma idade de Mestre Clark e, pelo que eu sabia, estudaram juntos. Eu a conheci. Ele ainda estava recuando, aumentando a distância entre nós. Senti um nó na garganta. Entendi. Eu só queria que você soubesse que não sou como ela. Eu não a conheci. Meu pai me criou em Esaria e... Ele ergueu a mão, respirou fundo e seu rosto foi tomado por uma careta de dor. Eu sou sensitivo, sinto as coisas profundamente. Estar perto de você me traz lembranças da Marissa. Você é a cara dela. Peço perdão. Então ele deu meia volta e saiu correndo, batendo a porta ao sair. Levei a mão à boca, tomada pela culpa e o horror. O que Marissa havia feito com ele? Ele mal suportava ficar perto de mim. Entendi que eu era tão parecida com ela fisicamente que ele devia sentir e recordar muita coisa quando me via. Isso explicava por que na noite em que o tinha conhecido, a noite do baile da escola, ele havia sido tão cauteloso comigo. Coitadinho, disse Yanrick. De repente fui tomada por uma raiva brusca e intensa. Marissa havia deixado um monte de problemas para trás e era eu quem tinha que lidar com eles. Aff. Marissa e os erros dela estão começando a me irritar, disse a Yanrick. Você vai se atrasar para o encontro com Aiden e Eden na biblioteca, alertou ele. Soltei um suspiro, peguei a bolsa e fui de mau humor até a biblioteca. Fiquei encarando o pedaço de papel dobrado, apreensiva. Não vai abrir? Perguntou Eden, sentada do outro lado da mesa na biblioteca da escola. Era o pedaço de papel que Marissa havia tentado me entregar logo antes de enterrar um machado no peito de Arion. Eden o tinha pegado antes de o prédio desabar e esperado até aquele momento para entregá-lo a mim. Venha me encontrar. Há muitas coisas que você precisa aprender, Marissa me havia dito naquela noite. Seria um mapa para encontrá-la? Seria uma lista de coisas que eu não sabia e que ela achava que eu precisava saber? Você abriu? Perguntei, olhando a minha melhor amiga. Eden sacudiu a cabeça, e seus cachos ruivos balançaram.
Até queria, mas achei que podia ser algo particular, pessoal. Depois quis queimá-lo porque que se dane Marissa Bunny e tudo o que ela tocar. Mas é você quem tem que decidir o que fazer com isso. Achei que ficaria chateada se eu te entregasse isso logo depois do que aconteceu. Aí não sabia quando entregar. Acenei com a cabeça, grata por isso. Guardei o bilhete na mochila. Não estou pronta. Preciso me concentrar em Arion. Nada mais importa. Eden apertou minha mão enluvada. Concordo plenamente. Como posso ajudar você hoje? Eden havia se tornado a minha companheira de pesquisa. Nós nos encontrávamos todos os dias na biblioteca, sempre que tínhamos tempo livre. Aiden também ia quase todos os dias, mas como agora era o único herdeiro vivo da rainha, estava assumindo muito mais funções oficiais. Preciso de mais informações sobre como um curandeiro especialista se transporta para o reino da eternidade. Será que consegue fazer isso sozinho, ou só carregando a alma de uma pessoa à beira da morte? Eden acenou com a cabeça e puxou para o colo uma pilha de livros empoeirados com capa de couro e começou a pesquisar. Enquanto ela fazia isso, eu me aprofundei mais na magia da Casa de Cinzas e Sombra e no que de fato significava ser uma criatura da noite, as regras, os poderes, como foram criadas. Queria saber mais sobre as lutas que Arion talvez estivesse tendo que enfrentar. 1 hora depois que começamos a leitura, Aiden apareceu e se sentou a meu lado. Desculpem o atraso. Como posso ajudar? Entreguei a ele um livro intitulado Magia das Sombras, e ele começou a ler sem reclamar. Mais tempo se passou, até que Henrique pousou na mesa. Seu pai disse que o jantar logo estará pronto, anunciou em minha mente. Fechei o livro com força e olhei pela janela, estava escurecendo. É melhor a gente parar por hoje. Encontraram alguma coisa boa aí? Perguntei a meus amigos. Eden bocejou. Curandeiros especialistas são tão raros, não temos tanta informação quanto gostaríamos. E tudo que temos sobre o reino da eternidade e o sinistro envolve a morte de uma pessoa. Maravilha! A criatura da noite precisa beber sangue para manter sua magia viva. Caso contrário, ela murcha, leu Aiden, acompanhando as linhas com o dedo. Fiquei animada. Não era de espantar que se alimentassem de sangue. Isso não nos ajudaria a resgatar Arion, mas era interessante. Alguma coisa sobre as criaturas da noite e o reino do renascimento? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça e fechou o livro, esfregando os olhos. Aiden, em geral tão alegre, estava reduzido a uma sombra de si mesmo, deprimido. Sem o irmão gêmeo ele estava perdido, e a culpa disso pesava sobre meus ombros como uma pedra de 1 tonelada. Pousei a mão em seu ombro. Aiden, lamento. Para, Felon, não é culpa sua. Já conversamos sobre isso. Você o salvou. Aiden me encarou com determinação. Apesar do namoro que havíamos tentado pouco tempo antes, eu e Aiden havíamos nos tornado grandes amigos. Eden e Aiden estávamos sempre juntos e podíamos contar um com o outro para tudo, mas não havia nenhum sentimento romântico de minha parte. Eu era completamente time Arion. Tudo bem, é que eu me sinto péssima. Mas Aiden tinha razão, eu havia salvado a vida de Arion. Eu sei, concordou ele, mas a gente vai trazê-lo de volta. Aiden se levantou, olhando para Eden. Sua mãe vai trabalhar até tarde na pousada Beija-Flor hoje? Eden confirmou com a cabeça. Quer jantar comigo? Um rubor subiu por suas faces e ela me deu uma olhada. Dei um sorriso e concordei sutilmente. Claro! Eden abriu um sorriso fácil para ele. E os dois me desejaram boa noite e foram embora. Reis que Eden havia convidado para o baile das belas de inverno e que a abandonou de última hora, não a merecia. E por mais estranho que houvesse sido por um instante, gostei da ideia de que Eden e Aiden ficassem juntos, ainda mais porque eu tinha certeza de que nenhum deles machucaria o outro. Não de propósito, pelo menos. Às vezes, por mais que gostemos de uma pessoa, podemos acabar por machucá-la, como eu havia feito com Arion. Soltei um longo suspiro e me levantei, colocando os livros de volta no lugar. Diga para o papai que estou indo para casa, disse a Henrique. E Henrique estava aprimorando sua magia de comunicação e conseguia emitir frases curtas na mente de outras pessoas, mesmo que não fossem tão ligadas a ele como eu. Era mais fácil com meu pai e Eden, visto que ele era mais próximo deles. Além disso, o fato de eles viverem lhe dando petiscos ajudava bastante. Peguei mais alguns livros. Eu sabia que a senhora Silvers não se importaria se eu os pegasse emprestados. Guardei-os na bolsa e saí. A escola estava fechada. As luzes estavam apagadas. Todo mundo já havia ido para casa. A senhora Silvers havia concordado em deixar a biblioteca aberta para nós, mas a porta se trancou quando saí. Segui pelo caminho costumeiro em direção ao pátio onde Arion tinha me beijado pela primeira vez.
A cidade dourada tinha invernos amenos, mas ainda estava frio, por isso puxei a capa sobre a cabeça para cobrir as orelhas. Quando reconheci o arco que levava ao jardim secreto e o local onde ficava o estúdio de arte de Arion, parei. Meu coração disparou quando me lembrei de tê-lo encontrado ali bebendo, das marcas na parede que contavam os dias que haviam sido tirados de sua vida das pinturas. De repente senti vontade de vê-las de novo, de me sentir perto dele. Sentia uma dor no peito e precisava tentar aliviá-la. Entrando no jardim, fui direto para a porta que dava para o estúdio escondido entre as flores e videiras. Se estivesse trancada, eu não hesitaria em arrombá-la. Queria muito rever as pinturas, tocar em algo que ele houvesse tocado recentemente. Não conseguia explicar, mas desde que tinha conhecido Arion, era como se eu fosse puxada em sua direção, por mais que lutasse contra isso. Ele era a única pessoa no reino que podia me tocar. Era difícil não sentir que havia sido feito para mim. Girei a maçaneta e a porta rangeu ao se abrir. Me atrapalhei com o interruptor até conseguir acender as luzes, e então um soluço se formou na minha garganta quando dei uma olhada no cavalete à minha direita. Era novo. Apoiado nele havia uma pintura que retratava eu e Arion no armário de vassouras. Ele havia capturado o momento em que seu polegar puxava meu lábio inferior. Olhei para a esquerda daquela pintura e vi outra. Eu de mãos dadas com Aiden no refeitório, e no fundo do salão, Arion havia se pintado, curvado para frente e olhando para a comida, como se evitasse olhar para nós. Senti que estava violando a privacidade dele por estar ali, mas não conseguia desviar o olhar. Muitas histórias estavam contadas ali, meses do seu talento artístico expostos para mim. Tirei as luvas, guardei-as no bolso e acariciei o dedo pintado que puxava meu lábio. A seguir, dei uma olhada nas outras pinturas. Marissa pintada a meu lado, nossa semelhança era inquietante. A torre da rainha se inclinando para frente enquanto eu ficava embaixo dela com as mãos levantadas, impedindo-a de cair. Ele tinha visto tudo, memorizado e depois passou horas pintando com detalhes tão imaculados que fez lágrimas brotarem dos meus olhos. Notei várias telas encostadas na parede mais distante, parei diante de uma que fez meu sangue gelar. Devia ter sido feita logo depois de ele me conhecer. Era um retrato de meu rosto, mas meus olhos estavam pretos. Ele tinha me retratado como uma criatura da noite, envolta em sombras por todos os lados. Seria esse seu maior medo? Que eu me tornasse aquilo. E agora ele próprio tinha que encarar isso, e eu tinha certeza de que Arion jamais havia imaginado que seria possível. Desculpa, sussurrei para a sala, para sua arte e para suas memórias. Henrique rompeu pela parede feito uma nuvem de sombra negra e se materializou em meu ombro. Já vou. Retruquei, enxugando os olhos. Tudo bem, desculpe. Entrei em pânico quando não consegui encontrar você, admitiu Henrique, olhando ao redor. Acho que ele estava apaixonado por você. Henrique observou as pinturas, muitas delas tendo a mim como tema principal. Meu coração quase parou ao ouvir suas palavras. Estava? Eu não quis dizer isso. É que, ele se calou. Concordei com a cabeça. É que ele não vai mais me amar depois que minha mãe psicopata cravou um machado no peito dele e eu o mandei para o reino do renascimento para que voltasse como uma criatura da noite. Henrique estremeceu e baixou sua cabeça emplumada. Pode ser que vocês passem por alguns problemas de relacionamento depois disso. Soltei uma risada. Era deprimente demais pensar nisso. Vamos para casa. Saí do estúdio de arte, fazendo questão de trancar e então passei pelo arco de volta ao pátio. Cuidado. Henrique mal teve tempo de me avisar antes que alguém me pegasse pelo coque e me puxasse para trás. A dor percorreu minha espinha quando a maldição foi ativada, mas quase ao mesmo tempo meu poder de cura entrou em ação para amenizar a agonia. Caí com força no chão e vi Blair, que se aproximava de mim. Não consigo voar. Ela usou seus poderes para me manter paralisado, avisou Henrique no chão a meu lado. Mais duas pessoas emergiram das sombras, Erika e Mindy, as aliadas de Blair. Arion era meu. Rosnou Blair entre os dentes. Tenho a impressão de que vamos levar uma surra, disse Henrique, ainda imobilizado. De repente, uma força invisível envolveu meu pescoço e me levantou. Não tenho poderes para lutar, disse a Henrique em pânico com o coração acelerado. Acho que você vai ter que fazer como nos velhos tempos, disse Henrique, enquanto sombras negras rastejavam aos pés das garotas. Ele estava conseguindo usar um pouco de seu poder, pelo menos. Nos velhos tempos? Como? Perguntei, apavorada. Com socos, pontapés e puxões de cabelos. A meu sinal, instruiu Henrique. Senti mais uma onda de dor devido ao toque anterior de Blair, mas as marcas em minhas mãos brilharam e giraram, fazendo a magia de cura dissolver meu desconforto.
Isso pareceu enfurecer Blair. Eu faria um favor à escola. Não, ao reino inteiro se me livrasse de você. Erika e Mindy olharam para Blair em choque. Ei, a gente combinou que ia só assustar, não matar, disse Mindy. Meus braços estavam presos às laterais do corpo, mas minhas pernas estavam livres. Blair me lançou um olhar malicioso. Ela matou Arion e roubou os poderes dele. Merece morrer. Agora! Gritou Yanrick. As sombras aos pés das garotas subiram até seus olhos, cegando-as. Dei um chute com o pé esquerdo e acertei o estômago de Blair. Ela grunhiu, se curvando para frente, e o poder que paralisava nós dois desapareceu. Fui para cima dela com o punho erguido, como havia aprendido na aula de armas, e acertei seu nariz. Senti uma forte dor na mão, mas ouvir o osso dela estalar foi satisfatório e fez valer a pena. O grito estridente de Blair ecoou na noite e então, Yanrick começou a desferir uma torrente de bicadas nela. Atacou o rosto dela como um animal enlouquecido, e ela agitava os braços, tentando se livrar dele. Erika e Mindy se entreolharam com os olhos arregalados e saíram correndo. Não queriam ser alvo de meu pássaro psicótico. Vi uma mecha do cabelo loiro da Blair cair no chão e estremeci. Tá bom, chega. Vamos, disse, e fui correndo para a saída do pátio. Mas Yanrick continuou atacando. Ela ia matar você. Quero deixá-la desfigurada pelo resto da vida. Ele estava muito feliz naquela situação. Blair conjurou fogo nas mãos e eu rosnei para o meu pássaro. Vamos. Ela tem poder de fogo se não quiser virar churrasco. Ele saiu voando pelo pátio enquanto eu disparava para a saída. A adrenalina me dominava e eu espiava por cima do ombro a cada poucos segundos, com medo de que Blair lançasse um jato de fogo e me incendiasse. Mas ela continuou parada no mesmo lugar. Diminuí o passo ao chegar aos guardas do portão e sorri com inocência. Depois de passar por eles, comecei a correr de novo, atravessando os portões da Zona Oeste e descendo até minha rua. Por fim, parei diante da porta de casa, ofegante. Santa Luz foi, eu não sabia nem o que dizer. Com sua linguinha rosa, Yanrick lambeu o sangue de Blair do bico. Incrível, completou minha frase. Sacudi a cabeça. Eu ia dizer horrível. Blair enlouqueceu. Acha mesmo que ela me mataria? Não sei. Ian pareceu assustado. A porta se abriu e vi meu pai parado ali franzindo a testa. Está atrasada. Nem uma palavra sobre isso para o meu pai, avisei. Meu pai nunca mais me deixaria sair de casa, e eu precisava de tempo para estudar na biblioteca e encontrar Arion. Desculpa, pai. Demorei na biblioteca. Passei a mão no cabelo, tentando controlar a respiração. Meu pai não estava convencido. Depois, dei uma passada no estúdio de arte do Arion. E aí vim correndo para casa para tentar recuperar o atraso. Sua expressão relaxou. Alguma novidade sobre ele? Entrei em casa, joguei a mochila num canto e me sentei para jantar. Contei a ele o que havíamos descoberto sobre as criaturas da noite, que precisavam se alimentar de sangue para manter seus poderes. A seguir, contei sobre a ameaça da rainha de me encarcerar. Não podia deixar de lhe contar isso, nem deveria. Era uma ameaça real que precisávamos encarar juntos. Ele mastigava devagar enquanto refletia sobre minhas palavras. Foi inteligente de sua parte se oferecer para pedir desculpas publicamente e tal, mas se ela não aceitar, eu tenho um plano. Levantei uma sobrancelha. Que plano? Ele olhou para a porta para se certificar de que estávamos sozinhos. Limpou a boca com o guardanapo e inclinou a cabeça para o corredor. Vem comigo. Fiquei de pé e o segui até seu quarto. Pai, o que? Ele levantou o colchão e revelou um compartimento onde havia 2 mochilas. Dentro de cada uma havia um saco de dormir preso embaixo e cantis vazios em cima. Não gastamos muito, por isso, consegui comprar isto com meu primeiro pagamento. Deixei escapar um ó de surpresa. Era tudo novinho em folha e muito bonito. Isso é o que eu penso que é? Aquilo parecia equipamento de fuga. Ele confirmou e baixou o colchão de volta. Tem um par de mudas de roupas para cada um par de luvas para você e umas carnes curadas que vou trocar todo mês. É só encher os cantis de água, colocar as mochilas nas costas e entrar na mata. Senti a garganta ficar apertada de emoção ao pensar no quanto ele havia se dedicado àquilo. Gosto daqui, admiti. Não queria fugir. Eu também, mas não tanto a ponto de ficar todo relaxado enquanto você corre perigo. Se acharmos que a rainha está se preparando para te prender, vamos embora. Posso arranjar trabalho braçal em qualquer lugar e você pode arranjar um emprego numa botica em outra cidade. Monsiash fica a uns 3 dias de caminhada daqui e ouvi viajantes que passaram por Isaria falar bem de lá. Esbugalhei tantos olhos que pareciam que iam saltar da cabeça. Quer dizer que a gente não voltaria para Isaria?
Ele apertou os lábios, me encarando. Seria o primeiro lugar onde eles procurariam a gente, querida. Engoli em seco e concordei. Mas espero que não chegue a esse ponto. Eu também. Terminamos de jantar em silêncio, os dois perdidos em pensamento sobre o peso da decisão da rainha e como isso afetaria nossa vida. Mais tarde, eu estava indo para o quarto dormir quando ouvi uma batida na porta. Meu pai e eu nos entreolhamos. Já era tarde, de modo que alguém batendo na porta àquela hora não devia ser coisa boa. Fique aqui, avisou ele. Fiquei parada, olhando para o quarto de meu pai onde estavam as duas mochilas guardadas embaixo do colchão. Minha vida seria assim? Viveria fugindo, sozinha na floresta? Pois não? Disse meu pai seco. Eu não conseguia ver com quem ele estava falando, pois estava à porta do meu quarto. Henrique surgiu a meu lado e pousou em meu ombro. É um guarda real, avisou. Saí para o corredor, pronta para ajudar meu pai se estivessem ali para prendê-lo ou algo parecido. Temos uma mensagem da rainha Solana para Fallon Bunny, disse o guarda. Fui até a sala e olhei para o guarda. Meu pai deu uma olhada em mim por cima do ombro. Pela maneira como segurava a maçaneta, notei que ele estava pronto para dar o bote. Ele podia não ter magia, mas lutaria até a morte para me proteger. Eu sabia disso. Meu coração batia forte. Seria esse o momento em que me prenderiam pelo resto da vida? Que mensagem! Rosnou meu pai. O guarda estendeu um envelope lacrado com cera. Meu pai tentou pegá-lo, mas o guarda não permitiu. Tenho ordens expressas de entregá-lo a Fallon Bunny, exclamou o guarda. Meu pai estreitou os olhos. Pois minha filha não está usando luvas, e eu tenho ordens estritas de protegê-la de qualquer tipo de toque. Você me entregará esse envelope ou terá que ir embora e relatar à rainha que não pôde cumprir sua missão. Caramba! Meu pai nunca ficava bravo, mas havia colocado o guarda no lugar dele. Ele tinha razão, eu estava indo para a cama e não usava luvas para dormir. As narinas do homem se dilataram, mas ele entregou o envelope a meu pai, que por sua vez, entregou-o gentilmente a mim, segurando apenas a borda para que não nos tocássemos. É só isso? Perguntou meu pai ao guarda. O homem confirmou e meu pai fechou a porta na cara dele. Comecei a rir. Pai, ele deu de ombros enquanto trancava a porta. Ninguém bate na porta da casa dos outros tarde da noite, fica dando ordens e esperando ser tratado como um rei. O que está escrito aí? Dei uma olhada no emblema da chama vermelha e dourada que lacrava o envelope e engoli em seco. Talvez fosse um comunicado dizendo que eu seria presa ao amanhecer ou na semana seguinte. Com a mão trêmula, rompi o lacre e abri o envelope. Tirando um bilhete escrito à mão, respirei fundo e li. Fallon. Meu conselho apreciou seu desejo de assumir a responsabilidade pelos erros passados de seus ancestrais e jurar lealdade a mim. Eu aprovo seu pedido. Antes de fazê-lo em público, você assinará o acordo abaixo para que eu saiba que está sendo sincera. Minhas exigências são: você mudará legalmente seu sobrenome de Brook City para Bunny. Você se estabelecerá na mansão Bunny em Raven Hill. Seu pai tem permissão para morar com você. Você respeitará o toque de recolher às 22 horas, sem exceção, e estará dentro de sua residência todas as noites a partir desse horário. Você concorda em ficar presa para sempre na mansão Bunny se mostrar qualquer evidência de ter cedido às trevas. Você fica legalmente vinculada a este acordo ao assiná-lo. Quebrar este contrato normalmente resultaria em sua morte, mas como não posso fazer isso sem matar meu herdeiro, matarei seu pai se você me trair. Assinatura underline 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 underline. Fallon Bunny. Em dever para com a luz, Rainha Solana amada em PS. Aiden insiste que você fique com Ember para poder ir e voltar da escola. Será emprestada até Arion voltar. Minha cabeça girava com a lista de exigências. Mudar de nome? Ficar presa para sempre na mansão Bunny se ceder às trevas? Foi então que a ficha caiu. A jaula que ela estava construindo era a mansão Bunny. O que está escrito aí? Perguntou meu pai de novo, olhando para o papel como se quisesse lê-lo. Dobrei-o às pressas e abri um sorriso falso. Ela aprovou minha proposta de assumir publicamente a responsabilidade pela família Bunny e jurar lealdade a ela. Meu pai franziu a testa. Suspirei. E ela quer que eu assuma o sobrenome Bunny, e a gente vai ter que se mudar para a antiga mansão da família. O quê? Meu pai esticou o pescoço, como se não houvesse me escutado direito. Eu nunca havia mencionado a existência da mansão para ele. A família Bunny é da realeza, daí tem uma mansão chique na zona leste. A rainha quer que eu moro lá e respeite um toque de recolher. Ele estreitou os olhos. Por quê? Porque ela não quer que a gente fique aqui. Eu não queria mentir para meu pai.
mas também não queria que ele soubesse que teria que me mudar para minha possível prisão, e que se não obedecesse, ela o mataria. Dei de ombros. Pode ser pelo mesmo motivo de querer que eu mude meu sobrenome. Para assumir a responsabilidade pelos Bunny, preciso começar a viver como eles. Foi uma tentativa inútil de explicar as coisas. Mas nós dois estávamos cansados, então ele concordou. Bem, daremos um jeito. Terei que sair mais cedo para chegar ao trabalho a tempo. Imagino que seja uma caminhada e tanto se for lá na Zona Leste. Levaria uns 25 minutos, disse Henrique. Franzi a testa. Como você sabe? Ele não respondeu. Vou arranjar um cavalo para a gente resolver isso, respondi. Se Aiden havia insistido que eu tivesse um cavalo, significava que ele esteve presente na reunião. Pelo que eu sabia, ele sempre participava do conselho da rainha. Meu pai soltou um bocejo profundo. Vamos lá, filha, vamos dormir um pouco. Fui atrás dele na direção dos quartos, acenamos boa noite e fomos cada um para seu quarto. Fechei a porta do meu, fui até a escrivaninha, assinei o contrato, enrolei-o e o entreguei a Henrique. Pode entregar à rainha? Quero que ela saiba que estou cooperando. Ele me encarou. Claro, mas se de repente eu não conseguir controlar meu intestino diante dela. Dei risada e cocei seu pescoço. Ele pegou o papel com o bico e eu abri a janela. Ian, chamei enquanto ele subia no parapeito da janela. Ele olhou para mim. Como você sabe a que distância fica a mansão Bunny? A tristeza tomou conta de seu rosto. Porque foi onde eu nasci há 18 anos e onde esperei. Sozinho até você finalmente chegar à Cidade Dourada. Meu coração ficou apertado. Eu não havia me dado conta de que Henrique tinha nascido na mesma época que eu e que havia esperado por mim, sozinho, todos aqueles anos. E Henrique Bunny, ao seu dispor. Pensei na alegria dele ao me ver naquele primeiro dia na academia. Ele esteve me esperando. Havia sido abandonado, assim como eu, mas não teve um pai para adotá-lo como eu. Peguei-o no colo e o apertei junto ao peito com mais força do que deveria. Desculpa por ter demorado tanto. Meu coração se encheu de amor por aquela criaturinha assassina. Está perdoada, Fallon Bunny. Então, ele saiu voando pela janela do meu quarto e selou meu destino com a rainha. Em pouco tempo eu admitiria diante de todos os moradores da Cidade Dourada que era responsável pelos erros dos meus ancestrais. Se isso era uma boa ideia, ainda não sabia. Arion. Eu havia aprendido muito nos últimos dias. O tribunal era uma série de lutas. A Casa de Cinzas e Sombra acreditava que só os mais fortes deveriam ter permissão para renascer. E eu tinha que provar minha força em combate. Lutava todos os dias com uma frequência de 2 vezes ao dia. Pelo que havia notado, e isso mexeu muito com minha cabeça. O reino do renascimento era o lugar para onde o corpo espiritual das criaturas da noite ia quando estavam em forma de sombra lá em cima, o que acontecia na maior parte do tempo. Então, quando estavam ausentes ali, o corpo deles estava presente na superfície, no mundo real. Era ao mesmo tempo aterrorizante e impressionante pensar que havia criaturas capazes de transcender dimensões com tanta facilidade. Elas não necessariamente tinham que estar em um lugar ou no outro, mas pelo visto, preferiam isso à escuridão que aguardava suas almas quando estavam em forma de sombra lá em cima. Ainda mais assustador era saber que isso significava que chegaria o momento em que Marissa Bunny saberia que eu estava ali e, sem dúvida, ia querer me ver. Me peguei pensando se conseguiria matá-la ali, para sempre. Talvez nos fizessem lutar. Pelo visto, eu estava lutando contra uma horda de criaturas da noite aleatórias. Alguns chegavam acorrentados como eu. Outros pareciam trabalhar, viver ali ou estar só de passagem para depois emergir no mundo real. Na Cidade Dourada, todos eram inocentes até que se prove o contrário. Ali embaixo, os seres ficavam presos até provarem ser dignos de liberdade. Pelo que eu podia depreender das conversas dos guardas, havia uma cidade fora da prisão, umas cadeias montanhosas, mas nada mais. E todos estavam sujeitos às regras daqueles acordos, para que não fossem incinerados até a extinção. Levavam as leis e as regras muito a sério ali, e era só por isso que eu estava vivo. O férico ruivo, aquele da tatuagem de cobra, que descobri se chamar Mase, parou diante da porta da minha cela, sorrindo. Bonitão, tem uma visita para você. Eu estava deitado numa cama, descansando as costelas quebradas pela 100ª vez, desejando ter meus poderes de cura. Era assim viver como Aiden, Fallon e outras pessoas então? Que merda! Dor contínua, sem esperança de alívio, uma merda. Levantei os olhos. Ele acenou para que eu me aproximasse. Me sentei e estremeci ao sentir uma pontada no flanco. Eu precisava aprender os poderes da Fallon para ontem, senão, seria um homem morto.
Até aquele momento eles estavam brincando comigo, rindo, enquanto me davam socos e pontapés, mas eu sabia que tinham poderes e que começariam a usá-los. Eu havia perdido as 2 últimas lutas por desistência e não fazia ideia do que isso significava para minha pontuação geral. Não devia ser nada bom. Fui levado a algum lugar, mancando um pouco. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.